Saudações de Wakanda para vocês. Bom, gente, nós vamos aqui iniciar nossa aula remota do dia 23 de março. O conteúdo nós vamos abordar o comando while e o do while para facilitar aquela tarefinha que eu passei para vocês há um tempo atrás, certo? Então vamos lá, vamos começar. Eu quero deixar bem claro que estrutura de repetição em Java elas permitem que a gente execute partes específicas do código determinada quantidade de vezes. Então a gente consegue determinar quantas vezes aquele loop vai ser feito, quantas vezes ela vai repetir, certo? E existem os três tipos de estrutura de controle de repetição, que é o while, o do while e o for. Nós vamos ver nessa aula o while e o do while. O while, traduzindo do inglês, é enquanto. Então, ele avalia uma expressão e, enquanto ela for verdadeira, ele executa o bloco de comando, certo? Vamos lá para o NetBeans para a gente mostrar na prática. Então, eu tenho aqui a minha classe Loop While, que eu já criei, e ela vai ser uma classe... a classe principal, então ela vai ter o método public static void main tab, certo? Então ela vai estar aqui. Eu vou iniciar utilizando um exemplo simples que nós queremos imprimir números. E esse número ele vai contar de 1 a 10, certo? Primeira coisa que a gente tem que criar é uma variável para contar esse negócio de 1 a 10. Uma variável contadora, ela sempre inicia com o número inicial, e a variável contadora sempre vai ser o i. O i a gente utiliza muito como variável para contar. Ou o count, também é uma variável que a gente utiliza para contar. Count ou o count, certo? Então, sempre que você for utilizar variável para contar números, é bom que se utilize ou o i, ou o count, ou o count, certo? Eu vou ter que criar uma outra variável chamada max, porque a gente quer que ele conte até um valor. Então, ele vai contar até 10, certo? Beleza. Depois disso, eu vou pedir um output na tela, que vai imprimir contando até, e aí ele vai chamar a minha variável max, que é o que vai receber o valor total dela, certo? Aqui embaixo agora é onde eu vou colocar o nosso primeiro loop de repetição, que é o while. Então ele vai dizer, enquanto, aqui dentro eu vou colocar a minha expressão para ele avaliar. Enquanto i for menor ou igual a max, qual é o valor de max? 10, porque a gente já colocou o valor dele aqui, ó, aqui em cima, certo? Então, enquanto o i for menor ou igual a max, vai fazer o quê? Imprime, dá um output na tela, ele vai dizer valor de i, vai chamar o i. Depois que ele imprimir o valor de i, ele vai incrementar, ou seja, ele vai somar mais um. Vou colocar até um comentário aqui. Somar mais um. E assim ele vai fazendo enquanto a expressão for verdadeira, certo? Vou salvar aqui e vou rodar o nosso primeiro código do while. Olha só, então ele contou do 1 até o 10, certo? Então, como que ele lê isso aqui? Primeiro ele imprime na tela, né, contando até tal, ele vai pegar o valor. Enquanto i, o primeiro valor de i nosso é 1, então ele pega i. 1 é menor ou igual a max, que é 10. Então, 1 é menor ou igual a 10? Sim. Então, ele vai imprimir o valor de i, que é esse primeiro valor aqui, ó, 1, e depois ele soma 1 mais 1. Aí ele volta aqui para cima, que deu 2 agora, né? 2 é menor ou igual a 10?
Sim, aí ele vai, imprime o valor de i, que é o 2, e depois ele soma 2 mais 1, certo? E assim até essa expressão ser falsa. Por que que deu falso? Eu vou colocar bem aqui, ó, um outro output para ele mostrar o valor de i, só o valor de i. E a gente vai rodar aqui, vocês vão ver como é que ele vai mostrar. Ó, então por que que ele já parou no 10? Porque ele leu, ele mostrou o valor de i, que foi 10, e depois ele incrementou, ele botou 10 mais 1. Quando ele foi voltar para fazer o loop de novo, ele perguntou: 11 é menor ou igual a 10? Aí ele: não. Mas o valor de i ficou sendo 11, porque ele incrementou. Depois de ele ter mostrado a frase, ele incrementou, ele somou. Por isso que quando eu peço o valor de i, ele me mostra 11. Beleza? Isso é o while. Agora eu vou mostrar para vocês o do while. O do while é faça enquanto. Esse comando executa o bloco. Ó, primeiro ele executa o bloco dentro do do e depois ele avalia a expressão. E enquanto ela for, o bloco deixa de ser executado após a expressão ficar falsa. Enquanto ela for verdadeira, ela vai executar também. Então, depois que ela ficar falsa, aí ela para. Continuando aqui na nossa classe loop while, eu vou só descer mais um pouco aqui. Então, nós contamos aqui a nossa variável até o 10, né? Mostrou até o valor 11. Eu vou fazer um do aqui para ele contar até o 15, certo? Para ele continuar contando aqui. Então, aqui eu vou pegar o faça do, ele vai incrementar primeiro e depois ele vai avaliar. Então, ele vai fazer o incremento primeiro e aqui embaixo ele vai mostrar essa mesma frase que a gente colocou aqui, ó. Aí ele vai mostrar valor de i mais e chamou aqui o i. E aqui sim, ó, deixa eu colocar aqui. Aqui, logo depois das chaves, é onde eu vou colocar o enquanto. Enquanto i for menor que 15, que é até o valor que a gente quer que ele conte, enquanto i for menor que 15, aí ele vai executar, certo? Então, observa bem agora. Vou salvar e vamos rodar aqui para vocês verem como é que ele funcionou. Olha só. Então, ele continuou contando. Lembrando que o último valor de i foi aqui em cima, foi 11. E ele continuou aqui o outro bloco. Ele pegou o valor de i da variável que já tinha criado e incrementou primeiro. Então, ele pegou o 11 mais 1 e imprimiu. 11 mais 1, aí ele, ó, já mostrou 12. E é que ele pergunta, é a nossa expressão que a gente chama. Então, 12 é menor que 15? Verdadeiro. Aí ele volta para cá. Aí ele soma 12 mais 1, 13. Mostra na tela. 13. Depois ele pergunta, 13 é menor que 15? Sim, aí ele sobe de novo. 13 mais 1 soma, deu 14. Aí ele imprime o valor 14 e assim sucessivamente, certo? Então, aí depois a gente pode também pedir para ele imprimir o valor de i, ele vai continuar sendo i, o valor que ele vai imprimir aqui, depois do nosso bloco, certo? Então é isso, gente, eu não vou deixar muito grande o vídeo para que vocês não se chateiem demais comigo. E agora vocês vão conseguir aí executar a atividade que foi proposta para vocês. Eu vou aumentar o prazo e é isso. Qualquer dúvida, volta em vídeo, pausa e faz tudo direitinho. Beijos da prof.